Eu sou pregador dos anos 90, eu sei que não parece, mas não entendi a risada. Não entendi. Nos anos 90, para quem pregava nos anos 90, existia uma forma de divulgação. Olha para mim, dobre bem atenção. Isso acontecia, pelo menos lá no Brasil, por meio de faixas, né? Quem nunca chegou na porta de uma igreja e encontrou uma faixa escrita em letra garrafal dizendo grande culto de avivamento, grande culto de Pentecoste, grande culto de poder, e a gente vai lendo essa faixa para saber o que está acontecendo na igreja que eu faço parte. Quando não era isso, eles utilizavam o carro de som. Acredito que todo mundo que aqui está já ouviu uma divulgação por carro de som. Era mais ou menos assim: grande culto de Pentecoste que acontecerá nesse final de semana, você não pode ficar de fora. Pregador, pastor Fabrício Fernandes, vai ser uma noite apoteótica, Deus mudará a sua história. E aí a gente ouvindo aquilo e a gente ia reproduzindo. Isso não acontece mais, obviamente, no século 21. Nós temos o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e não temos mais desculpa para não evangelizar alguém por meio das redes sociais. Então você pode utilizar-se do trabalho que está sendo feito na mídia da igreja para divulgar o que está acontecendo. Como é que eu faço isso, pastor? Tenho vergonha de evangelizar, tenho vergonha de falar de Jesus. Você vai lá e compartilha. E alguém vai falar por meio da sua rede social. E o reino de Deus vai crescer com isso. Amém? Amém? Então te desafio a fazer hoje ainda uma postagem à medida que você for participando do que está acontecendo aqui. Para os que não estiveram aqui na semana passada, nós demos início a um trabalho que acontecerá todas as quintas-feiras de setembro, falando sobre o livro de Josué com a proposta de dominar em um território dominado. Sempre que você lê o capítulo 1 do livro de Josué, você vai aprender algumas verdades com ele. A primeira deles, que este é um divisor de águas, tanto na história de Josué, como na história de Israel. Você vai descobrir ao ler o texto que Deus está cumprindo a sua promessa que havia feito a Abraão, que um dia introduziria sua semente a uma terra boa, farta e que manava leite e mel. O livro de Josué traz exatamente o cumprimento dessa proposta, ou seja, eles rompem a fase do deserto e eles entram exatamente em Canaã para conquistá-la. Lembrando que dentro de Canaã, pelo menos 7 nações viviam ali, possuindo um território que Deus havia entregado a Israel. Sendo assim, Deus então decide levantar um exército para fazer com que o povo dominasse o terreno que já tinha dono, ou seja, eles teriam que expulsar quem estava na terra para poder apossar-se da terra. Quando você tem o cuidado de ler o texto do capítulo 1, foi o que eu narrei na semana passada, e eu começo dizendo que Deus traz uma fala sobre Josué, encerrando um período para que um novo ciclo se inicie. Capítulo 1, verso 1, disse o Senhor a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Deus encerra um ciclo e de imediato dá start a uma nova fase, ou ao ministério de Josué, que começa exatamente no texto que eu li com vocês. Quando você lê o texto do capítulo 1, entende que Deus está dando aqui a Josué orientações sobre como seria essa nova etapa, em qual comportamento eles deveriam ter nessa nova etapa. Capítulo 1, verso de número 3 e 4, Deus estabelece o perímetro sobre o qual eles governariam. Até porque nem tudo é nosso, mas aquilo que é nosso nós não podemos desistir. Por isso Deus estabelece o perímetro sobre o qual eles vão transitar. Quando você lê o verso de número 6, 7 e 8... Deus estabelece sobre quais leis eles viveriam nesse novo período, porque todas as fases exigirá um tipo de comportamento. Toda fase da nossa vida exigirá um tipo de comportamento. O verso de número 6, 7 e 8, Deus estabelece a forma, a maneira com a qual eles vão viver dentro desse novo tempo. No verso de número 9 acontece uma mudança, e é sobre o 9 que eu quero tratar com vocês. No verso de número 6
6 e 7, Deus está dando a Josué algumas orientações de como se comportar em um novo tempo. No verso de número 9, a impressão que eu tenho ao ler o texto é que Deus muda a forma de falar, a forma de se relacionar. No verso de número 6, 7 e 8, Deus está dando orientação. No verso de número 9, ele transforma a orientação em uma ordem. E é curioso ler o texto porque Deus está transformando aquilo que era sugestivo em mandamento. Até o verso de número 6, Deus está orientando, dizendo esforça-te. No verso de número 9, Deus está mandando, dizendo esforça-te. A impressão que eu tenho é que Deus achou tão necessário esforçar-se que decidiu transformar isso de conselho em ordem. Por isso o verso de número 9 começa dizendo: não te mandei eu. Deus está dizendo, isso não é uma sugestão, isso não é um conselho, isso não é uma palavra motivacional, isso é um mandamento. Eu estou mandando você se esforçar. Curioso Deus falar sobre isso, porque o que está vindo pela frente vai colocar a liderança de Josué em xeque. O que está vindo pela frente vai colocar suas capacidades em xeque. Mas Deus está dizendo, Josué, a partir de hoje eu estou tirando de você o direito de ser fraco. A pergunta que não cala: por que é que Deus transforma conselho em mandamento? Porque quando Deus transforma conselho em mandamento, ele tira de Josué o direito da opção. Deus não está dizendo, se você puder, seja forte, se você puder, seja corajoso, se você puder, arranque força da sua... Deus está dizendo, eu estou mandando você ser forte, eu estou mandando você ser corajoso, eu estou mandando você superar. Isso não é opcional, é um mandamento. Deus está tirando de Josué o direito de ser fraco. E por que é que Deus tira de Josué, pastor, o direito de ser fraco? Porque para onde Josué está indo não cabe fraqueza. Para onde Josué está indo não cabe fraqueza. Então Deus dá uma ordem dizendo, a minha ordem para você é esforçar-se, porque você tem um propósito para viver, e você vai ter que aprender a arrancar força da fraqueza por causa do propósito. Quem vai dominar em território dominado vai ter que aprender a arrancar força da fraqueza por causa da proposta, força da fraqueza por causa do propósito, força da fraqueza por causa do que Deus está te entregando. Deus está limando de Josué o direito de ser fraco. Tem um outro direito que é anulado com o mandamento, o direito de ter medo. Disse o Senhor a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, ou não temas. Por que é que Deus tira o direito de ter medo de Josué? É curioso pensar sobre Deus falando isso, porque ter medo é uma sensação involuntária. Ninguém decide dizer, não vou ter medo, e ele simplesmente vai embora. O medo não é obediente, o medo é uma sensação. Aí Deus se apresenta a Josué dizendo, Josué, eu estou tirando o seu direito de ter medo. Você vai ter que aprender a transitar em um território que já tem dono, e você não pode esmurecer. Quando a gente lê esse texto, a impressão que Deus está falando com Josué, a impressão que temos é que Deus está dizendo que Josué não sentiria medo, ou que o não temas anularia a sensação de medo. Mas quando Deus está dizendo não temas, ele está dizendo aprenda a andar com medo, ou vai com medo mesmo, porque o que você vai viver vai valer a pena para a próxima etapa. Eu queria que você segurasse na mão de alguém para ver se ele vem para o mesmo culto que a gente está. Enche esse pulmão aí e diz para ele, se prepare para andar com medo. Você tem que ir com medo mesmo. Os desafios não podem te amedrontar, os gigantes não podem te amedrontar, as complexidades não podem te... Pastor, eu estou sentindo medo do que vem pela frente. Aprenda a andar com medo, porque o que vai nascer na sua história, aleluia, vai superar em muito a tua pior fase. Curioso ler o texto, porque o texto, aleluia, é um mandamento, e todo mandamento cumprido libera um benefício. Vou dizer de novo, anote isso, todo mandamento cumprido libera um benefício, ou seja, toda vez que você cumpre um mandamento, automaticamente libera-se um benefício. Eu estava esse dia conversando com o pastor Léo sobre algumas questões, e nós falando que Deus não vai fazer
quê? Deus já fez. O que é isso? Toda vez que o mandamento é estabelecido e você cumpre o mandamento, automaticamente o benefício do mandamento é liberado para você. Pastor, qual é o benefício do mandamento? Do verso de número 9. Esforça-te, não temas. Isso é mandamento. Qual é o benefício? Eu serei contigo por onde quer que andares. Quando você cumpre o mandamento, você libera o benefício. Qual é o benefício do texto, pastor? Você vai aprender a andar com Deus onde você estiver. Vai andar com Deus nessa América, vai andar com Deus no trabalho, vai andar com Deus na escola. Eu não sei se você consegue entender, mas obedecê-lo de forma automática liberará um benefício. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer. Quando Deus libera a palavra, o verso 10 indica o comportamento de Josué. Verso de número 9, Deus está falando com Josué. Verso de número 10, falou Josué com o povo. Verso de número 9, Deus está falando com Josué. Verso de número 10, falou Josué com o povo. Não há um espaço, pastor Fabrício, entre o que Deus está falando e o que Josué precisa fazer. E por que isso é relevante, pastor? É relevante porque isso denuncia fé. Fé não é validada pelo que eu falo, fé é validada pelo que eu faço. A grande maioria das pessoas que não vivem o sobrenatural, não os vive porque sua fé é baseada em declarações. E deixa eu te dizer uma verdade prática: vim para culto dizer que crer não resolve. Você tem que ter comportamento de alguém que crê. Vou dizer isso de novo: você tem que ter comportamento de alguém que crê. Disse o Senhor a Josué, disse Josué ao povo: não há um espaço entre o que Deus fala e o que Josué precisa fazer. Disse o Senhor a Josué, disse Josué ao povo, de imediato, sem titubear, sem duas conversas. Fala Deus, fala Josué. E o comportamento está dizendo: acredito, 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 acredito. E o que é que Josué fala ao povo, pastor? O verso de número 11 explica dizendo: disse o Senhor a Josué, disse Josué ao povo. E qual é a ordem de Josué? Prepara alimento. Você consegue segurar na mão de alguém aí? Segura, segura. Enche esse pulmão aí e diz para ele: prepara alimento. Não, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim. Não, ficou ruim. Vamos de novo. Prepara alimento. Não, eu acho que ainda não está bom. Eu acho que dá para aumentar o tom de voz. Pastor, Deus não é surdo, a gente não precisa gritar muito não. Eu preciso. Então grita no pé do ouvido dele: prepara alimento. Um termo que o brasileiro conhece bem: faz uma quentinha. Prepara uma marmita. Lúcio, essa é, escuta o que eu vou dizer, eu preciso que você dobre atenção, porque tem tudo a ver com a nossa realidade. Essa é a primeira ordem de guerra dado por Josué. Primeira ação, primeiro comportamento, primeira atitude de Josué: prepara alimento. Essa é a primeira fala. Se Josué, escuta, tivesse em nosso tempo, se ele fosse pastor da Getsemane e ele vivesse no século 21 e tem uma batalha vindo, provavelmente o comportamento seria: vamos entrar em oração. Provavelmente o comportamento seria: campanha de jejum. Provavelmente o comportamento seria: bora para o monte. Mas Josué, que recebe uma ordem de Deus para invadir um terreno que já tem dono, toma uma atitude. Qual é a primeira palavra de Josué ao povo? Prepara alimento. Essa é a primeira fala. Pastor, e por que isso é importante? Porque Josué está indo para Canaã. E ele está indo para Canaã com um povo que saiu do deserto. E quem sai do deserto não tem habilidade em preparar alimento. Come do deserto. Quem está no deserto, ele tem a mentalidade de quem viveu no deserto. E o que tinha lá? A água saía da rocha.
O maná vinha com orvalho. O que é isso, pastor? Acordava, estava na porta. A roupa crescia no corpo. O vento oriental, Juca, trazia codornizes. Não se tinha frio porque tinha coluna de fogo. Não se tinha calor porque tinha nuvem. Esse povo está saindo de um deserto para entrar em uma Canaã sem nuvem, sem coluna de fogo, sem água da rocha, sem maná. Aí Josué entende: se eu tirar esses caras do deserto e colocá-los em Canaã, morrerão em Canaã, porque não tem comportamento de quem sabe viver em novo tempo. Ô pastor, onde é que Josué aprendeu isso? Ele aprendeu vendo 2,5 milhões de pessoas morrerem no deserto por falta de mentalidade. Quem saiu do Egito e morreu no deserto porque tinha mentalidade de egípcio. Leia o texto. Toda vez que uma necessidade batia, a cabeça deles dizia: mas lá no Egito era assim. Lá no Egito era assado. Lá no Egito o comportamento era assim. Por que é que eles morrem? Porque ao chegarem no deserto não sabem se comportar em uma nova fase. E para cada fase da vida, Deus exigirá de nós um tipo de comportamento. Sabe por que algumas pessoas nunca farão grandes histórias? Porque ele vai gastar tempo, força, energia vivendo em um tempo que não é mais o dele. Quando Josué está indo para Canaã, ele entende: não dá para tirar esses caras daqui e levá-los para Canaã, porque eles vão morrer em Canaã esperando a água sair da rocha, esperando o maná de madrugada, esperando a coluna de fogo. Já que eles não vão mais lidar com isso, eu tenho uma ordem para eles: prepara alimento, começa a fazer o que vocês nunca fizeram, porque vocês estão indo para onde nunca foram. Vou dizer de novo: começa a fazer o que vocês nunca fizeram, porque vocês estão indo para onde nunca, irmão. Talvez a nossa realidade nunca se manifestou, mas eu quero ser boca de Deus. Ele vai dar um restart na nossa mente essa noite. Ele vai mudar o que conhecemos por realidade, até porque Deus não nos chamou para viver no deserto, é coisa de passagem. Nos chamou para Canaã. Prepare-se para mudar de mentalidade. Antes do corpo entrar no novo, a mente tem que entrar no novo. Dá uma olhadinha para alguém aí. Aproveita que ele está tenso. Diz para ele: já fez a marmita? Vamos. Acorda ele, acorda. Já fez a marmita? Para novo tempo. Novo comportamento. Vou dizer de novo. Para novo tempo. Novo comportamento. Vou dizer de novo. Para novo tempo, novo comportamento. Tem gente que vai ficar aqui anos tentando nos levar para um velho tempo. Deixa eu liberar a palavra de Deus para novo tempo, novo comportamento. Josué disse: ô povo, se começa a fazer o que vocês nunca fizeram. Vocês vão preparar alimento, não vai vir na porta, a água não vai sair da rocha. Vocês vão preparar o próprio alimento, porque para onde vocês estão indo, a terra vai produzir aquilo que vocês precisam. Vocês vão ter que pôr a mão na terra. Getsemane, posso liberar uma palavra de Deus para essa quinta-feira? Para onde a gente está indo, a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. Para onde a gente está indo, a gente vai ter que ampliar nossa visão. Para onde a gente está indo, a gente vai ter que lidar com aquilo que Deus está entregando nesse altar. Isso é a ordem de Deus para essa noite: é prepara alimento. Vamos fazer o que nunca fizemos para ter o que nunca tivemos. Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu sou boca de Deus para essa noite dizer: prepare-se para fazer o que você nunca fez, porque você terá o que nunca teve. Ô Josué, diz ao povo para eles prepararem alimento. O verso posterior diz assim: porque em 3 dias atravessareis o Jordão. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3. Anote. Quantos dias? 3. Ponta o dedo para alguém assim. De hoje a sábado. Não. Domingo de manhã a gente já vai ter culto de testemunho aqui. Assim. Em 3
atravessareis o... Não é preciso estar no mesmo culto que eu, não. Em 3, atravessareis o... Porque quem muda de mentalidade vive em 3 dias o que outros não viveram em 40 anos. Não sei se você está no mesmo... Eu vou dizer isso de novo. Quem muda de mentalidade vive em 3 dias o que outros não viveram em 40. Eu vou dizer de novo para ver se... Quem muda de mentalidade vive em 3 dias. Aponta o dedo para ver se alguém anima aí e diz assim, ó. Assim, Fábio, 3 dias. Em 3 dias, Deus colocará um novo cântico na boca de pessoas. Em 3 dias, portas que você nunca imaginou abrir se abrirão. Em 3 dias, respostas de Deus acontecerão. Em 3 dias, cadeias serão Quem muda de mentalidade vive em tempo recorde o que outros não viveram a vida toda. Alguém disse, ô pastor, na América não dá. Ninguém consegue. A gente é tão refém da informação que recebemos de imediato que a gente nem toma uma atitude de mudança. Você vai conversar com alguém e a informação que ele tem já tem 30 anos. Foi quando ele cruzou o México e chegou aqui. Pastor, por que as coisas não mudaram para ele? Porque a mente dele não deixa ele ir para o novo tempo. Aí Deus está falando, Josué, manda o povo fazer o que nunca fez. Porque em 3 dias... atravessareis o... Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu vou dizer, Deus está com pressa. Pastor Léo, Deus está com pressa. Deus está procurando lugar para pousar. A nuvem está procurando lugar para repousar. Não sei se você consegue adorar, mas Deus está com pressa. Por isso Ele está dando prazo, está estabelecendo tempo, está mudando as estações. Em 3 dias atravessareis o Jordão. Olha para mim. O povo prepara o alimento. Junta todo mundo. Se fosse eu, Rogério Barreto, que fosse atravessar o povo, Raquel, eu teria dito assim, ô Josué, junta todo mundo aí. Eu vou parar o Jordão. E vocês passam. Se a proposta é colocar todo mundo lá de lá, não tem segredo. Eu paro, vocês passam. Era para você ter dado um glória, eu vou dizer de novo. Eu paro, vocês passam. Não tem nenhum trabalho. Se sou eu, Rogério, eu paro, geral passa, glória a Deus. Aí o Deus que pode fazer de uma vez, cria uma série de protocolos que parece que ele quer complicar o processo. Não sei se você sabe, mas há uma habilidade em Deus de complicar o processo. Podendo fazer assim, ele prefere fazer assim, 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 para chegar. Não sei se só comigo acontece isso. De repente eu sou exclusivo nisso. Ele pode fazer assim, mas ele faz assim, 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 assim. Aí Deus chama Josué e diz, vamos fazer o seguinte. Bora criar aqui um protocolo de passagem de Jordão. Como é que isso vai funcionar, Deus? Pega a arca, coloca na frente. Coloca os sacerdotes, levitas. Cria uma distância de 2.000 côvados. Coloca o povo. Quando o sacerdote pisar lá na frente, protocolo de Deus. O Deus que podia só ter feito, ele vai criando. Pastor, e por que é que Deus complica tanto? Porque Deus gosta, aprecia os detalhes. Os detalhes são que evidenciam que o que aconteceu com você só pode ter sido Deus. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim para vocês: meus irmãos,
Eu era bandido. É melhor desfazer essa fala, que já tem gente pensando que era verdade. Nem perfil de bandido eu devo ter. Graças a Deus. Mas eu era bandido. Imagina eu contando testemunho aqui, meu irmão. Eu era bandido. Fui preso. Arrumei uma briga com a facção rival. Fui condenado à morte. Mas Deus me livrou. E hoje eu sou pastor. Sabe o que ia acontecer? Exatamente nada. Por quê? Porque não tem nada mais clichê do que alguém que era bandido virar pastor. Aí você chega, e ao invés de eu contar de forma resumida, eu chego aqui e digo, irmãos, eu era bandido. Fui condenado a 15 anos. É fictício, tá? Pelo amor de Deus. É melhor estar mais claro. Na noite que eu fui condenado, eu caí na cela tal. Tinha uma guerra com a facção rival. Me condenaram à morte, disseram que eu ia morrer aquela noite. Naquela noite, minha mãe estava orando. E enquanto ela orava, Deus a visitou no quarto e disse, teu filho não morre porque eu tenho uma obra com ele. Ai, isso vai dando um negócio na gente. Meu Deus, isso aí só pode ter sido Deus. Porque os detalhes mostram Deus. Por que é que Deus aprecia os detalhes? Porque eles denunciam que o que aconteceu com você só pode ter sido a mão do Todo-Poderoso. O Deus que podia resolver de um jeito, Ele prefere complicar o processo só para dizer que o que vergou na tua vida foi a mão dEle. Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu preciso te dizer, prepare-se, porque o que vai acontecer com você terá as marcas evidentes da ação sobrenatural do Deus todo. Abra a boca para adorá-lo. Alguém vai dizer, como é que ela viveu isso? Como é que essa porta abriu? E aí você vai gritar, foi Deus. Como é que esse documento chegou? Você vai gritar, foi Deus. Como é que esse casamento restaurou? Tu vai gritar, foi Deus. Como é que essa companhia cresceu? Ele está criando uma história em cima do seu processo que vai glorificar o nome dEle. Aleluia. Engraçado, porque Deus dá uma ordem dizendo, Josué, coloca a arca na frente. Coloca a arca. Vamos comigo. Coloca a arca na frente. Sabia que é a primeira vez, escuta, é a primeira vez que a arca é usada com essa finalidade? Primeira vez que ela vai adiante do povo com a proposta de livramento. Só que essa arca que está indo adiante do povo com a proposta de livramento foi criada 40 anos atrás. A impressão que eu tenho ao ler o texto é que o Deus que está olhando o futuro, você não dá glória agora, você está no culto errado, não é possível. Está chamando Moisés, dizendo, Moisés, constrói uma arca, coloca aí alguns apetrechos, eu vou morar no propiciatório. Essa mesma arca, Moisés, daqui 40 anos vai estar diante do meu povo, diante do Jordão, para que quando os sacerdotes tocarem a margem, ele abra e o povo passa. A impressão que eu tenho é que Deus cria o livramento antes da crise. Deixa eu te dizer uma verdade sobre Deus. Ele não foi pego de surpresa pelo teu problema. Não foi pego de surpresa pela tua realidade, pela tua crise. Tem gente que acha que Deus descobre quando Ele descobre. Foi mandado embora. Chegou no trabalho, o patrão disse, meu irmão, deu ruim aqui, está dispensado. Ele disse, meu Deus, parece que Deus descobriu. E às vezes, a melhor coisa que te aconteceu foi a porta ter fechado. E o Deus que estava lá atrás, olhando lá na frente, disse, calma. Oh, glória ao nome de Jesus. Moisés, coloca uma arca na frente. Prepara ela, porque daqui 40 anos, deixa eu liberar essa palavra. Daqui 40 anos,
vai ter um Jordão em tempo de cega. E a arca vai estar adiante. Quando os sacerdotes tocarem, o Jordão vai parar e eles vão passar. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que o Deus da providência, eu já devo ter explicado isso, mas vale a pena explicar de novo. Providência e a habilidade de Deus de trabalhar no futuro, estando no presente. Deus, quando faz algo, não olha para o que você está olhando. Só você viu a porta fechada, Deus viu depois da porta. Só você viu a crise no casamento, Deus viu depois da crise. O Deus que eu estou pregando no altar da Getsemane nessa noite, Ele está durante os fatos, aleluia, antes dos fatos e depois dos fatos. Deus nunca foi pego de surpresa. Eu preciso profetizar essa palavra sobre a vida de alguém. Não, Deus não, tua crise não pegou Deus de surpresa, tua porta fechada não pegou Deus de surpresa, teus problemas financeiros não pegou Deus de surpresa, tua saúde debilitada não pegou Deus de surpresa, tua crise no casamento não pegou Deus de surpresa. Antes da tua crise chegar, Deus já estava com a sua... Irmão, você precisa entender que o cajado que abriu o mar na mão de Moisés já estava na mão dele antes do mar precisar ser aberto. A pedra que derrubou o gigante já estava sendo rolada no ribeiro antes do gigante surgir. O pecado que consumiu o homem foi surpreendido pelo Cristo antes da fundação do mundo. O Deus que eu estou pregando não é pego de surpresa, porque a crise chegou em você. Ele já tem o livramento. Queria que você dissesse para alguém que crê: pastor, quem está do meu lado não crê muito. Se eu fosse você, mudar de lugar para não pegar em você isso. Dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Ele está preocupado porque se Deus viu antes. Não, ficou muito ruim. Vamos de novo. Está preocupado porque se Deus viu antes. Vamos. Preocupado porque se Deus viu antes. Está preocupada porque se Deus viu antes. Está sem dormir porque se Deus viu antes. Está preocupado com o resultado porque se Deus viu antes. Está preocupado com o diagnóstico porque se Deus viu antes. Aleluia. Quando os sacerdotes pisam na margem, o Jordão para. O Jordão não abre. Jordão? Não, estão no mesmo culto que eu, não. Jordão não abre. O Jordão para. Por que isso é relevante, pastor? Primeiro, Jordão é rio. Rio, água corrente. Não é mar. Quando o sacerdote pisa no Jordão, era como se Deus tivesse colocado o pé. E as águas se ajuntaram num montão. Olha para mim. É o texto que diz. As águas se ajuntaram, só que o Jordão é rio. E o que isso significa? Que ele continuou correndo. Não é porque algo para aqui que as coisas não continuam correndo. Por que isso é importante? Porque quando o sacerdote pisa, Deus para o Jordão no montão, mas o rio continua correndo. E por que isso é relevante? Porque aquilo que começa pequeno, à medida que o rio está parando, vai ganhando amplitude. Deixa eu te dizer, Deus não precisa começar grande os projetos, não. Engana-se quem acha que Deus depende de uma grande porta, de uma grande influência, de uma grande, aleluia, de um grande contato. Não. Deus pode começar com uma porta pequena, com um milagre pequeno, com uma ação pequena. Isso culminará sobre a sua vida naquilo que Deus tem. Ele pisa e o Jordão para. E aquilo que começou pequeno, você consegue profetizar? Você crê em profecia? Crê. A gente não precisa falar em língua estranha, nem sapatear, nem... Não. A gente só precisa liberar a palavra. Eu quero que você profetize. Calma, se a porta começou pequena, o teu Deus grande está fazendo algo muito maior. Vai. Sacerdotes passam, atravessam o Jordão. O povo pisa com os pés enxutos e chegam em Canaã. A primeira terra, a primeira cidade, a cidade de Jericó. Chegaram em Canaã e acho que eles atravessaram Canaã, atravessaram o Jordão cantando mais ou menos assim: caminhando eu vou para Canaã,
caminhando eu vou. Glória. Vamos de novo. Caminhando eu. Nós é a Assembleia de Deus da Parede Preta. Tudo, velho. Se você não vai, chegaram em Canaã. Chegaram em Canaã. Pergunta que não cala é: tem milagre chegar em Canaã? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tem milagre atravessar o Jordão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Precisa entender que o Canaã está na rota do Egito. O Egito é a maior potência do mundo antigo. Toda a comercialização acontecia no Egito. No Egito se comprava, no Egito se vendia. Por isso José é vendido para lá. E essa comercialização durou pelo menos 500 anos. Era a maior estrutura do mundo antigo. Quem vive em Canaã e quer comercializar no Egito, precisa atravessar o Jordão. Então, atravessar o Jordão era um fluxo comum. Um monte de gente atravessou. Não tem milagre. Pastor, como é que se atravessa o Jordão? De barco, de balsa, a nado. Para os mais granados, igual vocês, de iate. Não gosta de iate? Eu recebo, irmão. Recebe e me... Atravessar, gente, não tem milagre. Um monte de nego atravessou. O milagre do texto não está em atravessar, mas como se atravessa. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabia que tem gente que vai morar numa casa como a sua e não vai poder contar a mesma história que você? Tem gente que vai ter um carro igualzinho o seu, mas não vai poder contar uma história igual você. Tem gente que vai ter uma companhia como a sua, ou melhor que a sua, ou inferior à sua, mas ele não vai poder contar a mesma história que você. Sabia que tem gente que vai ter um documento como o seu, um green card como o seu, um passaporte como o seu, e não vai poder dar o mesmo testemunho que você dá, porque não é chegar, é como se chega. E é sobre isso que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus criará um caminho que você nunca imaginou andar. Deus criará um meio que você nunca imaginou experimentar. Não, tem pessoas que vão viver no mesmo lugar que você, sem poder contar a mesma história. Vai ter o mesmo documento, sem poder contar a mesma história. Vai ter o mesmo carro, sem poder contar a mesma história. Vai ter filhos, sem poder contar a mesma história. Não é, aleluia, chegar, é como? Eu estou falando para pessoas que vão dominar em território dominado. Não me interessa quem está no que é meu. Deus está criando um caminho de forma exclusiva que só eu poderei contar. Abre a boca, por favor. Sabe qual é o nosso grande dilema? Acho que o nosso maior desafio é não associar o que Deus faz ao natural. Ô irmão, tem um monte de gente atravessando.
mas como você vai viver isso. Sabe qual foi a próxima vez que pisaram no fundo do Jordão a seco? Foi um cara chamado Elias. Da entrada em Canaã do povo de Israel até a passagem de Elias são 1.500, 1.600 anos. Ou seja, o que Deus fez foi tão exclusivo. O que Deus fez foi tão exclusivo que 1.500 anos depois, ninguém ainda. Eu quero profetizar isso para a gente orar, eu quero. Segura aí na mão de alguém, segura, por favor. Se ele não crê, está no culto errado. Era para estar em outro canto. Isso aqui é para quem crê. Não, vou te desafiar que essas quintas aqui é só para quem crê. Pastor, não crê, está no culto errado. Tinha que estar em outro canto, outro lugar, fazendo outra coisa. Isso aqui é para quem acredita, irmão. Porque se a gente não acredita no que o altar produz, não faz sentido nenhum a gente vir para cá. Faz sentido nenhum a gente servir aqui. A gente precisa crer no que está sendo profetizado aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ela produzirá em você, aleluia, substância necessária para que você continue crendo. Por isso, todo sentido faz em crer no que está sendo profetizado aqui. Eu quero que você profetize. Segure na mão de alguém, enche o pulmão para profetizar. Diz para ele assim: o que Deus está preparando para você é exclusivo. O caminho que Ele está abrindo é exclusivo. O lugar que Ele está criando é exclusivo. A igreja que Ele está nos dando é exclusivo. O povo que Ele está trazendo é exclusivo. As portas que Ele está... Isso! Alguém pegou ali! Alguém pegou! Fica de pé, por favor, filho. Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio. És fiel, Senhor. Aleluia. Quero orar por você. Quero orar por você. Conheço a sua causa, não. Não sei quem é você, qual é a tua realidade. Quem é você nesse país. Também não me interessa muito não suas questões pessoais. Eu tenho tantas das minhas que está difícil se ocupar com a dos outros. Mas eu tenho uma crença muito estabilizada de que algo novo está sendo liberado para Getsemane nesse tempo. Não é porque eu estou pregando, não. Eu sinto. Não sei se você é espiritual o suficiente para sentir isso, mas eu sinto de forma nítida um tempo virando. Eu disse a um amigo, pastor Léo, que de tempo em tempo Deus procura uma casa para sentar. A nuvem pousa, pastor Fabrício, em lugares. Ninguém orienta a nuvem. Ninguém dá ordem a ela. Ela vem e pousa e o povo para. Tem algo tão exclusivo nascendo aqui, nesse tempo. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade do que eu estou. Aleluia. Está sobre uma cobertura, está participando de tudo que está sendo produzido nesse altar. Eu quero orar por você. Não sei como é que você chegou aqui hoje, não. Pastor, estava na igreja, eu parei, eu cansei. Eu tirei férias de Jesus, pastor. Os seus motivos são irrelevantes. Só que não é tribunal, não. Isso é hospital. É onde Deus começa de novo. É onde Deus libera uma bênção. É onde Deus faz milagre. Deixa eu te dizer uma verdade. Jesus nunca te perdeu de vista. Não abre mão de você nem da sua família. Sua vida não é um acidente, ela é um projeto. E tudo que aconteceu para que esta noite chegasse. Só para que Jesus dissesse: eu te amo, eu não desisto de você. Eu tenho uma nova história para a sua história. E se você deixar, eu começo essa nova história hoje. Deixa eu te dizer uma verdade. Aproveite o tempo da oportunidade, porque na noite desse dia Deus pode liberar algo novo para a sua realidade. Pastor, eu estou aqui hoje, estou querendo voltar para Jesus, eu estou querendo me reconciliar, estou querendo aceitá-lo como Salvador. Se você está aqui nessa condição,
Eu quero orar por você aqui no altar. Se você veio receber a Cristo como Salvador, dá um sinal assim, porque eu quero orar por você. Quero orar pela tua família. Pastor, se eu aceitar Jesus agora, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada. Já tem um jovem aqui no altar. Isso. Cadê alguém com ele aqui? Eu tenho uma segunda pessoa essa noite. Ô pastor Rogério, se eu aceitar Jesus, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada. Se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada, quem faz isso é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não muda o homem, ninguém consegue mudar. Isso. Se você está em nosso meio essa noite e quer receber a Cristo como Salvador, eu quero orar por você. Isso. Tem um irmão americano recebendo a Cristo como Salvador essa noite. Eu tenho uma terceira pessoa. Eu tenho uma terceira pessoa essa noite que quer romper com as suas realidades, com a sua fase, com o seu tempo, experimentar aquilo que Deus tem para você. Tem mais alguém? Sai aí do seu lugar. Rompe com o que te neutraliza, com o que te para, com o que te prende e vive, experimenta o que Deus tem para você. Sai do seu lugar essa noite para viver algo novo sobre a sua realidade. Novo tempo, nova fase, nova etapa. Vem! Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, fecha. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pois mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja